Olá, sétimo ano. Na aula de português hoje, vocês irão estudar um pouco sobre os pronomes e a ambiguidade. A ambiguidade são as várias interpretações diferentes que se pode ter de um mesmo texto. Na linguística, que é um ramo que estuda a língua portuguesa como um todo, a ambiguidade ocorre quando um trecho, uma sentença ou expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionada à escolha de léxico, que é as palavras, escolha de palavras, e a sintaxe, que é a disposição das palavras da sentença. Então, a gente tem que procurar adequar as palavras, que é o léxico, e também utilizar os pronomes adequados na construção das frases. A ambiguidade é vista como um vício de linguagem, isto é, como um desvio das normas padrão estabelecidas para a língua portuguesa. Embora seja aceitável na linguagem lírica e poética, devido à maior liberdade criativa nesse tipo de escrita, a ambiguidade é um vício que deve ser evitado em textos jornalísticos, acadêmicos e mesmo durante a comunicação informal, enquanto troca de informações objetivas e precisas, já que causa problemas na interpretação dessas informações. Ou seja, é sempre bom evitar a ambiguidade para que algo que a gente disse ou escreveu possa ter mais de uma interpretação. Você falar uma coisa e o seu leitor, o seu ouvinte, entender outra coisa diferente daquilo que você quis passar. A ambiguidade acontece mais no uso indevido dos pronomes possessivos, que são aqueles pronomes que indicam posse. Também quando costuma ocorrer quando há mais de um sujeito na sentença e qualquer pronome possessivo ou termo que indique posse, não ficando claro a qual sujeito se estabelece a relação de posse. Por exemplo, nós não devemos usar o pronome possessivo quando na mesma sentença há mais de um sujeito, porque não vai ficar claro a quem o pronome está se referindo. Como nessa frase: Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Essa mochila é de Andréia ou de Fabiano? Então, eu tenho essas duas possibilidades porque eu usei o pronome possessivo, sua, mas eu não identifiquei se eu estou me referindo à mochila de Andréia ou de Fabiano. Então, nessa frase, existe a dupla possibilidade de interpretação por causa do pronome possessivo sua, que foi mal colocado na oração. E relembrando que para evitar esse tipo de ambiguidade, evite usar o pronome possessivo seu ou sua quando tiver dois sujeitos em um mesmo período. Utilize o pronome dele ou dela, certo? Dele para se referir ao masculino e dela para se referir ao feminino. Hoje em dia, os pronomes seu e sua foram quase completamente substituídos pelas palavras dele e dela, quando se referem a uma terceira pessoa, e são usados cada vez mais apenas para se referir a algo da pessoa com quem se fala, a sua casa, a casa onde você mora. Ou seja, os pronomes possessivos estão sendo cada vez menos usados, porque eles podem causar ambiguidade se tiver mais de um sujeito na frase. E os pronomes possessivos estão sendo mais usados para se referir a algo da pessoa com quem se fala, como nessa frase, a sua casa,
que o pronome sua está se referindo à casa onde você mora. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo no privado, que eu estou sempre disponível para ajudar vocês.